Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês aí da primeira série. Antes de iniciar a nossa aula, aquele recado que você já conhece. Se você está assistindo as nossas aulas pelo YouTube ou pela TV, entre em contato com a sua escola para ver qual é a atividade que os professores estão disponibilizando para você fazer. Fazer a atividade é muito importante. E você que tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer a atividade obrigatória, para além de você aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. Tanto o conhecimento como a presença são muito importantes e nós estamos na reta do final do ano, já estamos terminando o terceiro trimestre. Dado o nosso recado, nós vamos à nossa aula de hoje. Ler e interpretar uma crônica. Nós já falamos sobre crônica, já falamos das características da crônica e hoje a gente vai ler e interpretar uma crônica. Relembrar as características e reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e refletir sobre o processo de formação de palavras, como as palavras são formadas. A gente vai pensar a esse respeito. Para a gente começar, a crônica e o conto se diferem por quê? Letra A. O conto é literário e a crônica é jornalística. Letra B. O conto narra fatos do cotidiano e a crônica não. Letra C. O conto é uma narrativa curta e a crônica um relato do cotidiano com reflexões dentro de uma linguagem artística. Ou letra D. A crônica é mais curta e o conto mais extenso. Então, nós temos que pensar no que elas se diferem. Olha lá. Se diferem porque o conto é uma narrativa curta e a crônica é um relato do cotidiano, com reflexões dentro de uma linguagem artística. Então, essa é uma das características da crônica. A crônica que nós vamos ler hoje é do Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor gaúcho, nascido em 1936. Suas crônicas costumam apresentar um tom bem-humorado a respeito das coisas do cotidiano. Veríssimo é filho do autor brasileiro Érico Veríssimo. Então, tanto Luiz Fernando Veríssimo como Érico Veríssimo, escritores. Nossa crônica se chama Incidente na Casa do Ferreiro. Pela janela vê-se uma floresta com macacos, cada um no seu galho. 2 ou 3 olham o rabo do vizinho, mas a maioria cuida do seu. Há também um estranho moinho movido por águas passadas. Pelo mato, aparentemente perdido, não tem cachorro. Passa Maomé a caminho da montanha para evitar um terremoto. Dentro da casa, o filho do enforcado e o ferreiro tomam um chá. Nossa primeira atividade é para reler um trecho do parágrafo e dizer em que o autor se baseou para escrever o texto. Então, nós vamos ler ali o parágrafo e pensar, o que será que o autor se baseou para escrever este texto? Vou dar um tempinho para você reler, pensar a esse respeito, escrever no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar a respeito de onde o autor se baseou para escrever esse texto? Esse texto é interessantíssimo. Olha só, o autor se baseou nos provérbios populares. Será que você percebeu que ele traz aqui nesse trecho alguns provérbios populares? E a nossa segunda atividade diz o seguinte: passa Maomé a caminho da montanha para evitar um terremoto. Então, a gente tem que ter noção da resposta anterior. Por que Maomé quer evitar um terremoto? Olha que pergunta. Nesse trecho ele diz que Maomé quer evitar um terremoto. Por quê? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito. Lembre-se da questão anterior e eu já volto. Então, pensaram, lembraram da resposta anterior? Lembrando que nós estamos falando de provérbios populares, essa informação é muito importante. Nós temos, porque o ditado popular diz: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. E deslocar uma montanha poderia causar um terremoto. É por isso que o Maomé não quer causar, não quer deslocar essa montanha, de acordo com o ditado popular. Mas nós vamos continuar, lembram? Que é o encontro ali das pessoas. Ferreiro. Nem só de pão vive o homem. O filho do enforcado. Comigo é pão, pão, queijo, queijo. Ferreiro. Um sanduíche. Você está com a faca e o queijo na mão. Cuidado. O filho do enforcado. Por quê? E o ferreiro. É uma faca de 2 gumes. Entra o cego. Cego. Eu não quero ver, eu não quero ver. O ferreiro. Tirem esse cego daqui. Entra o guarda com o mentiroso. O guarda vem ofegante. Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. Cego. Eu não quero ver. Entra o vendedor de pombas com uma pomba na mão e 2 voando. O filho do enforcado, bem interessado. Quanto cada pomba? O vendedor de pombas. Esta na mão é 50. As 2 voando eu faço por 60 o par. Nossa atividade. O guarda, que está ofegante, então isso aqui é importante. Peguei o mentiroso, mas o coxo fugiu. Por que somente o coxo conseguiu fugir? Vou dar um tempo para você pensar nesse provérbio, escrever aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram analisar aí por que somente o mentiroso, né? Ele conseguiu pegar somente o mentiroso e o outro fugiu? Olha o que eu coloquei para vocês. Porque o guarda, possivelmente ofegante, lembra que eu falei para vocês que essa informação era importante? Possivelmente ofegante por ter corrido atrás de quem? Atrás dessas duas pessoas, do mentiroso e do coxo. Conseguiu capturar apenas o mentiroso, uma vez que o ditado popular diz o quê? Que mentira tem perna curta. Então, por isso que ele conseguiu ali pegar. Vamos continuar a nossa história. O cego caminhando na direção do vendedor de pombas. Não me mostra que eu não quero ver. O cego se choca com o vendedor de pombas, que larga a pomba que tinha na mão. Agora são 3 pombas voando sob o telhado de vidro da casa. O ferreiro diz: esse cego está cada vez pior. O guarda: eu vou atrás do coxo. Cuidem do mentiroso por mim. Amarrem com uma corda. O filho do enforcado, com raiva, diz: na minha casa, não diria isso. Por que o filho do enforcado avisa: na minha casa, não diria isso? Lembrem-se, nós estamos falando de uma crônica baseada em provérbios populares. Vou dar um tempo para você escrever aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram pensar a respeito aí do filho do enforcado? Precisou da ajuda de alguém? Se você conhece alguém aí que está perto de você, que gosta dos ditados populares, chama, convida para assistir a aula também, tenho certeza que a pessoa vai gostar. Olha só, porque de acordo com o provérbio popular, em casa de enforcado não se fala em corda. Isso diz o ditado popular. Então, a gente não vai entrar nas questões de significação dos ditados populares, certo? Continuando. O guarda fica confuso, mas resolve não responder, viu? Nem o guarda entendeu. Sai pela porta e volta em seguida. O guarda para o ferreiro. Tem um pobre aí fora que quer falar com você. Algo sobre uma esmola muito grande, parece desconfiado. O ferreiro. É a história. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Mas acho que exagerei. Entra o pobre. O pobre para o ferreiro. Olha aqui, doutor. Essa esmola que o senhor me deu, o que é que o senhor está querendo? Não sei não. Dá para desconfiar. O ferreiro. Está bem. Deixa a esmola e pega uma pomba. O cego.
Essa eu nem quero ver. Entra o mercador. Olha quantas pessoas já estão envolvidas nessa conversa. O ferreiro para o mercador. Foi bom você chegar. Me ajuda a amarrar o mentiroso com uma... Olha para o filho do enforcado. A amarrar o mentiroso. O mercador, com a mão atrás da orelha, hein? O cego. Eu não quero ver. O mercador. O quê? Pobre. Consegui. Peguei uma pomba. O cego. Não me mostra. O mercador. Como? O pobre diz. Agora é só arranjar um espeto de ferro que eu faço um galeto. O mercador. Hein? O ferreiro, já perdendo a paciência, me deem uma corda. O filho do enforcado vai embora. Furioso. E a gente já sabe por que o filho do enforcado foi embora. O pobre vira para o ferreiro e diz, me arranja um espeto de ferro? O ferreiro, nesta casa só tem espeto de pau. Uma pedra fura o telhado de vidro. Obviamente atirada pelo filho do enforcado e pega na perna do mentiroso. O mentiroso sai mancando pela porta enquanto as duas pombas voam pelo buraco no telhado. Olha a confusão que está virando esta conversa. O mentiroso, antes de sair, agora quero ver aquele guarda me pegar. Entra o último, de tapa-olho, pela porta de trás. Ferreiro diz, como é que você entrou aqui? E o último responde, arrombei a porta. O ferreiro pensa, né? E diz, vou ter que arranjar uma tranca de pau, claro. O último diz, vim avisar que já é verão. Vi não uma, mas duas andorinhas voando aí fora. O mercador, hein? O ferreiro, não era andorinha, era pomba e das baratas. O pobre vira para o último e diz, ei, você aí de um olho só. O cego, prostrando-se ao chão, por engano na frente do mercador, olha só, o cego diz, meu rei. O mercador, o quê? Agora, nossa atividade é, por que o cego considera o último o seu rei? Será que você prestou bastante atenção na história? Será que você vai conseguir escrever por que o cego o considera como rei? Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram responder essa questão? Para respondê-la, vocês deveriam ter prestado bastante atenção em toda a história. Então, nós temos aqui, por que o cego considera o último o seu rei? Porque como o último usa um tapa-olho, né? Lembra que na história o último usa um tapa-olho? O cego acredita que ele não tem um olho. Ele não sabe se tem ou não tem um olho embaixo daquele tapa-olho, o que nos leva a pensar no provérbio: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Todos se precipitam para a porta, menos o cego, que vai de encontro à parede. Mas o último protesta. O último diz: parem, eu serei o primeiro. Todos saem com o último na frente, o cego vai atrás. E o cego gritando: meu rei, meu rei. Essa é a crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Lembram que eu havia dito para vocês que ela traz bastante essa ideia de humor? Então, quando vocês puderem, releiam essa crônica novamente, sem essas interrupções. Mostrem essas crônicas aí para os seus pais, para os seus responsáveis, para os seus avós, para os seus tios, que eu tenho certeza que eles vão gostar dessa brincadeira de ficar encontrando ali quais são os provérbios que aparecem no texto. E na formação de palavras, o texto apresentou inúmeras palavras que foram formadas a partir de uma outra palavra. A isso damos o nome de processo de formação de palavras. São exemplos de palavras formadas: terremoto, ferreiro, tapa-olho, desconfiado. Todas essas palavras aqui, elas vieram de uma outra palavra. Então, isso a gente dá o nome de formação de palavras. A gente já teve aulas anteriores a esse respeito. O que nós vimos hoje? Relembramos as características do gênero crônica, lembram lá naquele nosso primeiro quiz? Vimos alguns provérbios populares e pensamos em seus sentidos produzidos ali dentro, daquele texto, o que ele queria dizer, e revemos o processo de formação de palavras. Então, você tem uma palavra que é primitiva, outra palavra se forma a partir daquela, é o processo de formação. Deixo para vocês conhecerem 2 livros do Luiz Fernando Veríssimo que são muito bons, são muito engraçados, trazem essa ideia de humor. E para a gente não ter aí nenhum tipo de discussão, eu tenho As Mentiras que as Mulheres Contam, é um livro, e ele tem também As Mentiras que os Homens Contam. Então, deixo como dica para vocês de leitura, para vocês passarem o tempo e ir se acostumando com essa leitura da crônica. Lembrando que a crônica é um texto literário. Por hoje, eu fico por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula e até lá!